Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. As Cruzadas. Contexto histórico. As Cruzadas foram uma série de expedições militares realizadas pelos cristãos europeus entre os séculos XI e XIII, com o objetivo de retomar a Terra Santa, Jerusalém e outras áreas sagradas, do controle muçulmano. Motivações das Cruzadas. As Cruzadas foram motivadas por uma combinação de fatores religiosos, políticos, econômicos e sociais. Os cristãos acreditavam que era seu dever proteger os locais sagrados e combater os infiéis. Além disso, havia interesses econômicos, como o desejo de controlar as rotas comerciais do Oriente. Primeira Cruzada ano de 1095 ao ano de 1099 convocada pelo Papa Urbano II, a Primeira Cruzada foi liderada por nobres europeus. Após uma longa e difícil jornada, eles conquistaram Jerusalém em 1099 e estabeleceram estados cruzados na região. Cruzadas subsequentes. As cruzadas subsequentes ocorreram ao longo dos séculos XII e XIII. Destacam-se a Segunda Cruzada ano de 1147 a 1149, liderada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha. A Terceira Cruzada de 1189 a 1192, que envolveu figuras como Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Filipe II da França e Frederico Bárbaros da Alemanha. Resultados e consequências. Embora as cruzadas tenham alcançado alguns sucessos militares, elas não conseguiram manter o controle duradouro sobre a Terra Santa. No entanto, tiveram impactos significativos, como o fortalecimento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, o intercâmbio cultural e a disseminação de ideias e conhecimentos. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. As Cruzadas. Contexto histórico. As Cruzadas foram uma série de expedições militares realizadas pelos cristãos europeus entre os séculos XI e XIII, com o objetivo de retomar a Terra Santa, Jerusalém e outras áreas sagradas, do controle muçulmano. Motivações das Cruzadas. As cruzadas foram motivadas por uma combinação de fatores religiosos, políticos, econômicos e sociais. Os cristãos acreditavam que era seu dever proteger os locais sagrados e combater os infiéis. Além disso, havia interesses econômicos, como o desejo de controlar as rotas comerciais do Oriente. Primeira Cruzada ano de 1095 ao ano de 1099 convocada pelo Papa Urbano II, a Primeira Cruzada foi liderada por nobres europeus. Após uma longa e difícil jornada, eles conquistaram Jerusalém em 1099 e estabeleceram estados cruzados na região. Cruzadas subsequentes. As cruzadas subsequentes ocorreram ao longo dos séculos XII e XIII. Destacam-se a Segunda Cruzada ano de 1147 a 1149, liderada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha. A Terceira Cruzada de 1189 a 1192, que envolveu figuras como Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Filipe II da França e Frederico Bárbaros da Alemanha. Resultados e consequências. Embora as cruzadas tenham alcançado alguns sucessos militares, elas não conseguiram manter o controle duradouro sobre a Terra Santa.
No entanto, tiveram impactos significativos, como o fortalecimento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, o intercâmbio cultural e a disseminação de ideias e conhecimentos. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumoparaaaulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. As Cruzadas. Contexto histórico. As Cruzadas foram uma série de expedições militares realizadas pelos cristãos europeus entre os séculos XI e XIII, com o objetivo de retomar a Terra Santa, Jerusalém e outras áreas sagradas, do controle muçulmano. Motivações das Cruzadas. As cruzadas foram motivadas por uma combinação de fatores religiosos, políticos, econômicos e sociais. Os cristãos acreditavam que era seu dever proteger os locais sagrados e combater os infiéis. Além disso, havia interesses econômicos, como o desejo de controlar as rotas comerciais do Oriente. Primeira Cruzada ano de 1095 ao ano de 1099 convocada pelo Papa Urbano II, a Primeira Cruzada foi liderada por nobres europeus. Após uma longa e difícil jornada, eles conquistaram Jerusalém em 1099 e estabeleceram estados cruzados na região. Cruzadas subsequentes. As cruzadas subsequentes ocorreram ao longo dos séculos XII e XIII. Destacam-se a Segunda Cruzada ano de 1147 a 1149, liderada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha. A Terceira Cruzada de 1189 a 1192, que envolveu figuras como Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Filipe II da França e Frederico Bárbaros da Alemanha. Resultados e consequências. Embora as cruzadas tenham alcançado alguns sucessos militares, elas não conseguiram manter o controle duradouro sobre a Terra Santa. No entanto, tiveram impactos significativos, como o fortalecimento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, o intercâmbio cultural e a disseminação de ideias e conhecimentos. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br